Quero saudar você com a paz do Senhor Jesus Cristo, tá certo? Um dia maravilhoso para você e para a sua família. Nós estamos falando sobre o fruto do Espírito nessa série de vídeos sobre os segredos para uma vida plena. Os segredos para uma vida plena é produzirmos, tá certo? É em nós ser produzido o fruto do Espírito. Nós vimos ontem sobre o amor e hoje nós veremos sobre a alegria, tá certo? Gálatas capítulo 5, versículo 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então perceba que esse fruto do Espírito, ele é produzido em nossas vidas para que possamos viver uma vida plena, uma vida formidável, maravilhosa nesta terra. O reino de Deus, ele começa nesta terra. Jesus disse que o reino de Deus não vem com aparência visível. Quando as pessoas olham para o mundo e procuram o reino de Deus, elas não vão encontrar o reino de Deus com uma aparência visível. Jesus disse que o reino de Deus está dentro de nós, tá certo? O reino de Deus é produzido dentro de nós, ele se processa dentro do coração do homem. De dentro do coração do homem, então, se revelam os frutos desse reino, as características desse reino, as consequências desse reino, os resultados de quem, na verdade, está neste reino. É por isso que, muitas das vezes, a gente tem que olhar para as pessoas com muitas das vezes não, na maioria das vezes, né? Ou todas as vezes, nós devemos olhar para as pessoas do ponto de vista, tentando olhar do ponto de vista de Deus. Se nós fizermos isso, nós não vamos julgá-las, nós não vamos ter um preconceito com relação a qualquer uma delas, nós iremos perceber que somente o Senhor conhece o mais íntimo do coração do homem e é Ele que pode dar um veredito acertado, uma palavra acertada sobre a vida de quem quer que seja, porque o reino de Deus não vem com aparência visível. No entanto, nós podemos também ter um vislumbre das pessoas que estão nesse reino, através do fruto que é produzido nelas, tá certo? A gente pode ter uma ideia se estas pessoas estão ou não no reino de Deus. Nós vimos ontem sobre o amor. As pessoas que estão no reino de Deus e vivem uma vida plena, elas vivem uma vida cheia de amor, é produzido dentro delas o amor, elas amam sem esperar serem amadas, elas dão, elas se doam. 1 Coríntios 13, nós vimos ali as características desse amor e hoje veremos sobre a alegria, que é o fruto produzido pelo Espírito Santo no coração daquele que está no reino de Deus. A alegria, quando nós falamos em alegria, nós podemos perceber que quando a palavra fala essa expressão no grego, que quer dizer chara, no grego é chara, é a sensação de alegria que está baseada no amor de Deus por nós. É uma sensação de alegria que está baseada na graça que é derramada em minha vida, na misericórdia que é derramada em minha vida. Perceba então que não tem nada a ver com alegria momentâneas, com satisfações terrenas, mas é uma alegria que já brota de dentro do coração do homem, independente das circunstâncias. Você pode ver isso, olha, Salmo de número 119 e o versículo de número 16. Salmo 119, 16. Alegrar-me-ei nos teus estatutos e não me esquecerei da tua palavra. Alegrar-me-ei nos teus estatutos. Eu me satisfarei na tua palavra. Eu me alegrarei nos teus mandamentos. Olha que alegria pura. Como é maravilhosa
esse fruto. Segundo Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 10. Segundo Coríntios, capítulo 6 e o versículo de número 10, o apóstolo Paulo diz: como contristados, mas sempre alegres. Ou seja, como pessoas injustiçadas, como pessoas que estão sofrendo muitas coisas injustas, estão sendo contristadas, estão sendo muitas vezes ridicularizadas por servirem a Cristo, por estarem fazendo a vontade de Cristo. No entanto, estão sempre alegres. Diz aqui, sempre alegres, porque é algo que brota de dentro da pessoa. Segundo Coríntios também, capítulo 12, versículo 9, olha como é interessante, segundo Coríntios 12, 9, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Olha que texto poderoso. Eu me gloriarei nas minhas fraquezas, me gloriarei nas minhas limitações, para que em mim se opere o poder de Cristo, para que quando as coisas aconteçam, as pessoas não fiquem querendo me elogiar ou me glorificar, mas as pessoas reconheçam que só aconteceu porque foi obra de Deus. Então eu me alegro, porque quando a minha limitação chega ao fim, aí é que começa o ilimitado de Deus. Eu tenho certeza que o ilimitado de Deus vai acontecer na sua vida. 1 Pedro capítulo 1, versículo 8, olha, nessa mesma pegada, o apóstolo Pedro, ele também vem falando sobre esse fruto maravilhoso do Espírito chamado alegria. 1 Pedro capítulo de número 1 e o versículo de número 8, olha só o que diz: ao qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com um gozo inefável e glorioso. Não vemos a Cristo, mas o amamos. Não vemos a Cristo com olhos físicos, mas o Espírito de Deus testifica dentro do nosso espírito que Ele está conosco, e isso nos dá alegria. Filipenses capítulo 1, versículo 14, para terminarmos, Filipenses capítulo 1, versículo 14, diz-nos assim: louvado seja Deus! E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. O apóstolo Paulo estava sendo preso, injustiçado por pregar a palavra de Deus. No entanto, aquilo estava gerando uma espécie de ânimo nos irmãos da cidade de Filipos, e quanto mais a perseguição crescia, mais eles se animavam para pregarem a Cristo, porque eles estavam vendo que estavam sendo dignos de sofrer por amor a Cristo. E no final de Filipenses, da carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 4, você já conhece muito bem: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, não importa as circunstâncias da vida, não importa se somos contristados, atribulados, perseguidos, maltratados ou injustiçados, isso é natural da vida. Se nós estamos aqui nessa terra, claro, logicamente passaremos por tudo isso, mas se o Senhor estiver conosco e o Espírito de Deus estiver dentro de nós, produzindo esse fruto chamado alegria, você recobrará o ânimo cotidianamente e continuamente. Você retornará aquele ponto inicial de fé sempre, e você nunca abandonará a sua fidelidade ao Senhor, e você sempre terá uma vida de felicidades, de alegria, porque a sua alegria está baseada em Cristo e é produzida pelo
Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida. Fica na bênção, fica na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique ligado, tá certo? Se inscreva aí no canal, que todo dia estaremos aqui levando uma palavra de vitória para a sua vida. Compartilhe, vamos juntos divulgar a poderosa palavra de Deus. Amém?